No boletim eu coloquei o preço de alguns materiais. Segundo o nosso mestre de obra, Edivaldo, 1 metro de areia e barro tapu na faixa de R$80, um saco de cimento na faixa de 33 e um milheiro de tijolos na faixa de R$700. Os nossos pedreiros daqui da igreja, graças a Deus nós temos alguns irmãos que são pedreiros, já se dispuseram a dar a mão de obra grátis, né, como oferta. Nosso irmão Isaac foi convidado também a dar a mão de obra de ajudante de pedreiro ali, também grátis, né, Isaac? Mas antes a gente teve que prometer fazer o almoço, fazer um mutirão aqui, fazer um almoço para eles aqui na igreja, para não perder tempo. Queridos, só uma lembrança. O último domingo desse mês, dia 30, esse mês é de 31, o último domingo é o dia 30. Nós vamos fazer o encerramento do mês da família. E vai ser uma programação especial, né? Eu vou arriscar fazer uma programação especial, né? Começando com um café da manhã. Eu marquei de 8 horas esse café da manhã, certo? 8 horas, porque eu sei que os irmãos em casa dificilmente tomam café da manhã depois desse horário. Então, dia 30, 8 horas, nós vamos estar aqui no salão tomando um café da manhã. E depois estaremos começando o nosso culto às 9 horas. De 9 até 9h30 nós vamos ter um momento de oração, intercessão pelas famílias. Nesse dia nós teremos aqui a presença de Aline Barros. Desculpa, gente. Aline Joyce. Eu tentei a Aline Barros, mas não consegui não, saiu muito caro. Uma faixa de 30 mil, 40 mil reais, a gente não tem condições. Aí a Aline Joyce sai mais barato, a gente gasta aí uns 200 e 300 reais no máximo. E nesse dia terá a celebração da Santa Ceia e também batismo infantil. Os pais que quiserem batizar seus filhos ou avós, vocês têm, eu coloquei aqui até terça-feira, mas eu vou dar uma canja até o culto de quinta-feira. Os pais ou avós que desejarem batizar os seus filhos menores podem me procurar até quinta-feira, porque eu vou levar esses nomes ao conselho, certo? Depois disso, não vai ter como, tá bom? Eu pretendo batizar o meu neto Theo, que eu marquei o batismo dele há algum tempo atrás, mas houve um imprevisto, não deu batizar. Então, eu pretendo batizar Theo no dia 30, viu, seu cabra? Vou ele batizar. E, embora que ele está meio rebelde, a irmã hoje veio fuxicar dele dizendo que ele estava dizendo que o Natal é feio, que o Natal não gosta do Natal não. Aí eu vou ter que ter uma conversa com ele, fazer uma pastoral com ele antes. Mas, meus amados, estou feliz com a presença de vocês aqui. Feliz com a presença dos queridos que estão em casa, nos assistindo. Quero dar as boas-vindas a vocês. E convidá-los a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 16. Capítulo 16. O som está saindo bom aí, gente? Está saindo bom? Eu não sei se o pessoal de casa, o som está saindo bom. Se tiver, por favor, coloca aí nos comentários, que o nosso irmão Sorriso, nosso sonoplasta oficial, ele dá um grau aí, se não estiver saindo bem o som em casa.
Às vezes está bom aqui, mas quando a gente vai olhar na rede social, não está saindo muito bem. Atos 16, a partir do versículo 11. Amados, eu tenho falado nesse mês de março sobre a vida de algumas mulheres. Eu tenho aproveitado o mês de março para destacar a vida de algumas mulheres, especialmente algumas mulheres que geralmente a gente não fala muito delas. A primeira foi Joquebede. Semana passada falei sobre Maria. Hoje eu vou falar sobre uma terceira mulher chamada Lídia. E a história dela está justamente nesse texto. Vamos ler. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, abençoa, Pai, tua palavra e a ministração dela, e que teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa se aperfeiçoar na minha fraqueza, e a tua palavra possa, Senhor Deus, cumprir o seu propósito na vida de cada um que a está escutando, em nome de Jesus. Amém. Amados, nesse mês da família, eu quero valorizar o papel da mulher dentro da família. E essa mulher, ela viveu numa época, como todas as mulheres bíblicas, onde a mulher, ela não tinha valor quase nenhum. A mulher, ela era completamente desprezada, ela não podia trabalhar, ela não podia... a única função praticamente era cuidar dos filhos e do marido, né? Ela não podia nem falar em público, ela não podia falar na igreja. Então era uma época altamente machista, onde a mulher não tinha voz e ocupava um papel de coadjuvante dentro da sociedade judaica. E mulheres como Lídia resolveram deixar de ser simples coadjuvantes da história para se destacarem no seu papel de mulher. E, acima de tudo, de mulher de Deus, e fazerem diferença na sua família e na sociedade. Às vezes, a gente pergunta para algum irmão: meu irmão, como é que está a família? E a resposta que a gente ouve geralmente é: família vai bem, graças a Deus. E eu fico às vezes pensando, queridos, que
Como é que a família vai bem? Porque o sujeito tem uma mulher dedicada dentro de casa, ou uma mulher que tem um bom emprego, porque os filhos estão numa faculdade, porque ele tem uma vida próspera, um bom emprego, uma boa casa, um bom carro. Será que é por isso que a família vai bem? Porque não tem ninguém doente? Porque não falta o dinheiro da feira? Será que é por isso que a família vai bem? E aquela pessoa que tem dentro da família, o seu filho, ou o marido, ou a esposa, ou quem quer que seja, dentro da sua família, que ainda não conheceu a Jesus e que está indo para o inferno. Como é que a família pode estar bem? Se existe um membro da nossa família que convive conosco, que nós amamos, que compartilhamos a mesa, compartilhamos muitas vezes a cama, compartilhamos a nossa casa, e essa família, e essa pessoa, se Jesus voltasse hoje, nós iríamos numa direção e ela iria noutra. A família não pode estar bem enquanto houver um membro da nossa família que ainda não tenha aberto o coração para que o Espírito Santo de Deus faça a obra na sua vida e ela seja salva. Eu queria falar um pouco sobre essa mulher. Primeiro, o seu encontro com Paulo. Lídia entra em cena nesse texto de Atos, capítulo 16, a partir do encontro com o apóstolo Paulo, Silas e provavelmente outros que estavam com ele. E Paulo, nós sabemos que fez 3 viagens missionárias, viagens difíceis, uma para a parte da Ásia, outra para a parte da Europa, pregando, fundando igrejas, formando líderes, e sempre testemunhando sobre o nome de Jesus. E foi no começo da sua segunda viagem missionária que Paulo foi parar em Filipos, não por vontade própria. Ele queria ir em outra direção. Se os irmãos forem ler o texto anterior, a partir do versículo 6, vocês vão ver que Paulo tinha planos de ir para a Ásia. O seu roteiro seria ir de novo para a Ásia, evangelizar a Ásia. Mas se você for olhar no versículo 7, queridos, o texto está dizendo, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ou seja, Jesus veio e desmanchou o plano de viagem de Paulo. E à noite ele tem uma visão, versículo 9. O Espírito Santo vem e revela o novo destino de Paulo. É como se o Espírito Santo viesse, tomasse o plano que Paulo tinha feito, o roteiro da viagem, aonde ia parar, aonde ia visitar quem, e dissesse, não, agora é esse aqui, vamos substituir. E à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia, ajuda-nos. E é aí que Paulo vai parar, em Filipos, numa cidade da Macedônia. Não foi uma viagem nada tranquila. Esperava-se que fosse, porque se foi Deus que mandou, se foi o Espírito Santo que mandou, a gente imagina que Paulo vai chegar lá, vai ter uma multidão esperando por ele vai pregar para uma audiência enorme, encher o Maracanã, e vai milhares de pessoas se converterem, mas não é isso que acontece, queridos. Ele basicamente tem um encontro com apenas 3 pessoas em Filipos, pelo menos é o que está registrado
esse texto. 3 pessoas. Primeiro, ele encontra com uma mulher chamada Lídia, e esse encontro acontece numa reunião de oração à beira de um rio. Eu, particularmente, nunca vi reunião de oração à beira de rio. Já vi em montanha, já vi no meio, no campo, assim, no meio do mato, mas em beira de rio é a primeira vez. O segundo encontro é o encontro com uma jovem que os perseguia aonde eles iam, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Estava dizendo a verdade, né? Eu acho que qualquer missionário que fosse pregando o evangelho e alguém fosse atrás, alguém da cidade dizendo: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação, escutem eles, todo mundo ficaria alegre, dava louvor a Deus. Ó, Deus ainda mandou aqui um anjo para nos acompanhar. Mas não foi isso que aconteceu, queridos. Mesmo assim, Paulo, com o discernimento que Deus lhe deu, percebeu que aquela jovem estava endemoniada e repreendeu o espírito de adivinhação dela, libertando-a. Isso gera a fúria dos homens que lucravam com aquela moça, que se aproveitavam do seu dom de adivinhação para ganhar dinheiro. E por isso Paulo e Silas são levados à praça pública, são severamente açoitados e são jogados no cárcere. Na prisão acontece o terceiro encontro. À noite, eles cantam, louvam a Deus, e um terremoto abre as portas da prisão. Mas ao invés de aproveitar a oportunidade para fugir, Paulo tenta acalmar o carcereiro que, desesperado, porque era o responsável pelos presos, imaginando que eles tinham fugido, tenta tirar a própria vida, porque ele sabia que o castigo que ele ia receber seria grande. Paulo o impede. Paulo diz a ele que não faça isso, que está todo mundo ali, que ninguém fugiu. Como sinal de gratidão, o carcereiro leva até a sua casa, onde cuida das suas feridas. E enquanto ele limpava as feridas do apóstolo, Paulo aproveita para pregar o evangelho para ele e toda a sua família, que é salva. E a exemplo da família de Lídia, são automaticamente batizados. Os 3 encontros que Paulo tem em Filipos. A viagem se resume a isso. Pelo menos é isso que Lucas registra. Aí eu me pergunto, queridos, então por que Jesus, por que o Espírito de Deus fez essa mudança de roteiro? Por que ele impediu que Paulo fosse para a Ásia, um continente muito mais populoso, para levar Paulo para uma cidade onde, pela ótica humana, a sua missão foi um fracasso? 2 famílias alcançadas e uma jovem liberta de um espírito de adivinhação. Pelo menos na ótica humana, amados, uma viagem tão longa como essa que ele fez, e o preço tão alto que ele pagou, ser açoitado em praça pública e parar numa prisão, preso, com as mãos e os pés no tronco. Um preço muito alto para ter poucos frutos. Amados, eu vou falar o que eu entendo, o que eu vejo nisso aqui. Para mim, pelo menos isso me ensina que o valor de uma alma para Deus vale mais do que qualquer sacrifício. Especialmente quando se trata de uma família inteira. Vale qualquer sacrifício.
Deus mandou Paulo para Filipos porque ele tinha um propósito na vida de Lídia e daquele carcereiro e daquela jovem. Eu aprendo que se Jesus tivesse de vir a esse mundo para salvar só uma alma, ou só uma família, ele teria vindo e teria morrido na cruz do mesmo jeito e teria pago o mesmo preço que ele pagou. Eu entendo também, queridos, com essa história, que a salvação é pessoal, mas Deus ama a família. E quando algum membro da família se dispõe a abrir a porta do seu coração para o Espírito Santo de Deus entrar, essa pessoa também está abrindo, ou pode estar abrindo, a porta de sua casa, para que esse mesmo Espírito entre e salve a sua família. Quando você abre a porta do seu coração, você está dando a oportunidade ao Espírito de Deus para que ele também entre na sua casa e na sua família. Eu entendo ainda que mesmo que alguém esteja apontando para você e dizendo: este homem, esta mulher são servos do Deus Altíssimo, esse é um homem de Deus, isso é uma mulher de Deus, só fala de Deus, são cheios do Espírito Santo. Eu entendo, queridos, que nem sempre isso é verdade, nem sempre é Deus que está falando. Tem muita gente falando de Deus, tem muita gente com a Bíblia aberta, tem muita gente pregando o Evangelho, mas não é Deus que está falando. Dá exemplo daquela jovem. Às vezes o diabo prega o Evangelho melhor do que nós. Ele conhece a Bíblia de cor. Ele citou a Bíblia para Jesus. Ele citou a Bíblia para Jesus. Eu contei para vocês uma vez, testemunho de Jeová bateram na minha porta. Um dia de manhã eu estava apressado, me arrumando para não chegar atrasado na escola dominical. E eles bateram e tal. Aí eu falei, não é possível, uma hora dessa. Aí vou lá, abro, está lá dois sujeitos, com as sentinelazinhas na mão. Eu vim falar aqui a respeito da palavra do Senhor. O senhor dá um minutinho. Aí eu disse: ô meu amigo, eu sou o pastor aqui dessa igreja. Aí ele olhou para mim e disse: e por que o senhor é pastor, não pode ouvir a palavra de Deus não, é? Aí eu disse: posso ouvir, agora não de vocês, tá? Dá licença. E mandei passar. Amados, nem todo mundo que fala de Deus é de Deus. E nem todo caminho dá no céu. Tem uma gente que diz: ó, todo caminho dá na venda, mas nem todo caminho dá no céu, só existe um caminho que dá no céu. Quem era Lídia? A partir desse texto que nós lemos aqui, a gente vai conhecê-la. O texto diz que era uma vendedora de púrpura, um tecido fino, caro, um vermelho puxado para vinho, e um tecido que só era comercializado com pessoas que tinham posse, pessoas da alta sociedade de Filipos, né? Ou pessoas que tinham uma condição financeira boa, que pudesse comprar aquele tecido. E ela era uma comerciante de púrpura. Ela tinha seu próprio negócio. E aparentemente era uma mulher que era independente. Aparentemente ela não era uma mulher assim que
prestava contas a ninguém, não sei se ela era viúva ou não sei se era solteira, mas o texto, ela coloca a sua casa à disposição de Paulo, de Silas, de Lucas ou de mais alguém que estava ali na caravana, e ela os convidou para se hospedar na casa dela, sem ter a necessidade de consultar ninguém, o que não era normal. Mas o que mais chama a atenção a respeito dessa mulher é que Lucas a identificou como uma mulher temente a Deus, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Essa mulher nem era judia, nem era cristã. Era gentia. Filipos era uma cidade grega. No entanto, o texto diz que ela era temente a Deus. Como é isso? Como é que ela não era judia, ela não era cristã e ela era temente a Deus? Mas essa expressão aqui não tem o mesmo significado que tem hoje. Na verdade, a expressão temente a Deus aqui servia para identificar pessoas que tinham simpatia pelo judaísmo, pelo Deus dos judeus, mas que ainda não tinham se convertido de fato e de verdade. Eram amigos do judaísmo. Assim como hoje, ainda tem muita gente que tem simpatia pelo evangelho. São amigos do evangelho, mas ainda não abriram o coração para o evangelho. A má notícia é que os amigos do evangelho não vão para o céu. Aliás, queridos, não existe amigo do evangelho. Porque se alguém é amigo do evangelho, ele aceita o evangelho. Essa expressão amigo do evangelho, ela está equivocada. E eu pergunto, quantas Lídias estão aqui hoje? Quantas Lídias estão em casa? Quantas gostariam de ser essa Lídia empresária bem-sucedida, com bons relacionamentos da alta sociedade, que se vestia bem, logicamente devia vestir púrpura, independente, temente a Deus? Quantas não gostariam de ter o que Lídia tinha? Basicamente, ela tinha tudo. Basicamente, sua vida era uma vida invejável. Mas vamos prosseguir. Uma característica sobre esta mulher é que a vida para ela não era só trabalho. Nós encontramos Lídia em pleno sábado, sentada na beira do rio, junto com outras mulheres. Por que ela não estava conferindo a venda da semana, verificando os estoques para a semana seguinte? Por que ela não estava negociando melhores preços com os fornecedores? Por que ela não estava no chá beneficente promovido pela esposa de algum militar romano de alta patente para conquistar novos clientes? Por um motivo muito simples. É saudável e necessário trabalhar. É saudável, é bíblico trabalhar. Mas a vida não se resume só a trabalho. Durante a semana, Lídia podia se matar e trabalhar. Ela podia trabalhar 12 horas por dia. Ela podia ser aquela mulher, queridos, que almoçava no ambiente de trabalho, porque não dava tempo em casa. Ela podia ser aquela mulher
ativa, que tinha que viajar para ver mercadoria, para negociar com os fornecedores. Ela podia ser aquela mulher que fazia o seu negócio realmente andar e prosperar. Mas havia um dia na semana em que Lídia parava. Parava tudo. Parava todas as suas atividades. Dava folga para os seus funcionários. Baixava a porta de sua loja. E ia com suas amigas à beira de um rio orar. Buscar a Deus. Tinha um dia na semana que Lídia não atendia telefone de fornecedores. Tinha um dia na semana que Lídia não se preocupava em arrumar a loja, não se preocupava em repor estoque, não se preocupava em fazer absolutamente nada. Tinha um dia na semana que ela parava tudo e dizia: esse dia é meu. Esse dia eu vou desligar meu celular. Esse dia eu vou buscar o Senhor. Há mulheres com grande capacidade de trabalho. Talvez Lídia fosse assim. Talvez eu esteja falando para algumas mulheres aqui que são assim. Inúmeras atividades. Eu conheço algumas assim. Inúmeras atividades. Mulheres que não param. Parece que são incansáveis. E compra mercadoria, vende seus produtos e serviços, arruma a casa, orienta os funcionários, vai no banco, paga a conta, conversa com os filhos, apoia o marido, vai ao supermercado, sorri para o cliente, aconselha a amiga, negocia com o fornecedor, dá um jeito no cabelo, escolhe a carne da semana, pechincha o preço, vai na feira, tem um momento da semana. No entanto, que essa mulher para tudo isso. Porque a vida não é só trabalho. Era sábado. E Lídia parou os negócios para orar e conversar com Deus. Recarregar suas baterias. Meu amado, quando é que você para? O que você acha? Por que você acha que você não precisa parar? Que você não precisa desse tempo? Ou você pensa que se parar, você vai ter prejuízo? Ou você pensa que se parar, você vai morrer? Ou você pensa que se parar, sua família vai passar fome? Ou você pensa que se parar, você vai falir? É muito bom realizar-se profissionalmente, dá muito prazer ser reconhecido por aquilo que se faz, mas a vida não é só trabalho. É preciso parar para a família. Não é só alimentar e vestir, dar conselho, mas é abraçar, é beijar, é ficar junto, é sorrir junto, é ter uma refeição junto, é ter um passeio junto, é ter um momento de lazer junto. Quando é que você para estar com a família? Botar o filho no colo, dar um beijo no marido, um abraço, fazer um carinho. Dizer que ele tem uma barriga sexy. Né? Mesmo que seja, né? Dá uma alisada na careca dele. Quando é que você faz isso?
É preciso parar, queridos, para ver a si mesma. Olhe-se no espelho, cuidar de si, da sua aparência, dar um grau no cabelo, fazer uma chapinha, fazer as unhas de vez em quando também é bom, dar um trato das sobrancelhas, né, para não ficar com aquela sobrancelha de lobisomem, se depilar, botar um desodorante, botar um perfume. Na hora de dormir, queridos, tira aquela meia da cabeça. E ao invés de vestir a camisa do candidato a prefeito do ano 2000, usa um pijama legal, que te deixa confortável, né? E mais atraente. É preciso parar, queridos, também para olhar para dentro de si. Para sentir o que você está sentindo. Sentir suas dores e alegrias, enxergar para onde você está caminhando e se realmente está valendo a pena, queridos, trabalhar tanto, correr tanto, se estressar tanto, a ponto de não ter tempo para nada. Quando é que você vai parar para ver a si mesma? E quando é que você vai parar para ver a Deus? Quando? Mais que tudo, é necessário parar para ficar junto de Deus. Colocar uma trava na vida que nos permita contemplar o que há de mais importante para nós, para a nossa família, que é a presença de Deus. Essa era a ideia do Shabá, ou do sábado, ou do dia de descanso. Era a ideia do Shabá, parar e contemplar a Deus em oração e reflexão. Querido, você tem que parar. Senão a jornada vai ficar cada vez mais difícil, mais cansativa, mais estressante, o fardo cada vez mais pesado. Quando você junta uma semana com a outra, sem esse Shabá no meio, sem esse dia, sem essa pausa no meio, sem esse tempo separado para você, para sua família, para Deus, para recarregar suas baterias para a semana seguinte, chega um momento em que você entra em colapso, sua alma entra em colapso, sua vida emocional entra em colapso, seu físico entra em colapso, sua mente entra em colapso. E você se esgota. Outra característica daquela mulher, e a mais importante, ela tinha sensibilidade à palavra de Deus. Outro aspecto importante da vida de Lídia, ela tinha sensibilidade à palavra de Deus. O texto diz que havia outras mulheres ali com ela. Ela não estava sozinha. Mas o texto diz que só Lídia parou para ouvir a Paulo. Está no versículo 14 ainda. Versículo 14, lá no finalzinho. O Senhor nos escutava e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ela tinha um coração sensível às coisas eternas. Tanto é que, mesmo sem conhecer a Deus, a Jesus, e sem ter o Espírito Santo, ela era temente a Deus. E sabe quem foi que abriu o coração de Lídia? Segundo esse versículo, o Senhor. Mas ela não era temente a Deus? Ela não estava orando? Estava.
Mas faltava algo. Você se lembra da história de Cornélio? Um homem bom, temente a Deus, dava esmolas, mas foi preciso Deus mandar Pedro ir lá pregar o evangelho para ele. Queridos, ser temente a Deus não é suficiente. Tem muita gente por aí temente a Deus, mas que não dá o passo seguinte, que não permite que o Espírito Santo complete a obra. Teme ao Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Mas não deixa que o Senhor complete a obra no seu coração. E o texto diz que o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Antes o texto diz que ela era temente a Deus. Agora o texto diz que o Senhor abriu o coração. O Senhor se revela àquelas pessoas que são tementes a Ele. Naquela hora, Lídia não estava preocupada se tinha cheque para cobrir na segunda-feira. Não estava preocupada com seus compromissos profissionais. Ela estava enchendo o seu coração com algo muito mais precioso do que a púrpura que ela vendia. Lídia descobriu que há algo maior, algo melhor, que é conhecer o Senhor Jesus e viver a vida para Ele. Não é abandonar a vida. Não é desistir da vida. Não é, queridos, renunciar à vida. Não é disso que eu estou falando. Mas é viver a vida para o louvor do Senhor. Segunda-feira, quando ela abrisse a sua loja, ela estaria diferente, ela ia abrir aquela porta diferente, seus funcionários iriam perceber que algo diferente tinha acontecido na vida dela. Quando ela fosse atender seus clientes, eles iam perceber que algo diferente estava no rosto dela, eles iam perceber que era outra Lídia, porque agora essa Lídia está cheia do Espírito de Deus. Ela não era mais agora só temente a Deus, agora ela era de Deus. Ela não era só mais uma amiga do Evangelho, agora ela era serva do Deus Altíssimo. A última característica que eu quero destacar, ela se preocupava com sua família. E perdoem, amados, o que eu vou dizer, se você se ofender. Peço perdão já antecipadamente. Mas tem gente que não dá a mínima para onde sua família vai passar a eternidade. Tem gente que não dá a mínima com o destino da sua família depois da morte. Ou na volta do Senhor. Sabe por que eu digo isso? Porque tem pessoas na igreja, que vêm para a igreja, não perdem um culto, são servos de Deus, mas não mexem uma palha para levar essa salvação à sua casa, para abrir as portas da sua casa, da mesma forma como abriu a porta do seu coração. Não mexe uma palha. Não dão testemunho, não convidam para ir para a igreja, não falam do Evangelho, não oram por sua família. Lídia parece que tinha um senso de responsabilidade muito grande com sua família. E a gente pode ver isso no versículo 15, porque o versículo 15 diz que depois de aceitar a Jesus, depois de ser batizada, ela e
toda a sua família e toda a sua casa. Não foi só ela. Ela queria compartilhar com sua família. Ela não queria ir para o céu sozinha. Ela queria puxar sua família para Deus. Ela queria compartilhar aquele presente com os seus. Significa que seu primeiro ato depois de receber a Cristo foi levar Paulo e sua comitiva para sua casa. Ela queria levar aquela bênção para dentro de casa. Ela queria que seus familiares ouvissem o que ela ouviu, sentissem o que ela sentiu, e conhecesse o Evangelho da forma como ela conheceu naquele dia. Naquele tempo não tinha discipulado para batizar. Não precisava também. Esperar 6 meses, 1 ano, fazer discipulado, ficar observando o testemunho. Não precisava também. Porque os sinais da conversão eram muito mais evidentes. Naquele tempo só se convertia quando a conversão era de verdade. Porque não havia vantagem nenhuma ser crente. Só desvantagem. Perseguição, crítica, zombaria, só. Não havia nenhuma vantagem. Então, os sinais de alguém que se convertia era muito mais evidente. Não tinha essa de se converter e continuar levando a mesma vida. Não tinha essa de se converter e continuar com a mesma infidelidade. Não tinha essa de se converter e continuar com o mesmo comodismo. Não tinha essa de se converter e não mudar nada. Não mudar comportamento, não mudar linguajar, não mudar temperamento, não mudar relacionamento dentro de casa. Não tinha essa de se converter, queridos, e as pessoas não perceberem que alguma coisa diferente tinha acontecido com ela. Ela queria compartilhar o presente com sua família. Ela abre as portas do seu coração para o Espírito Santo. Abre as portas da sua casa para Paulo e abre as portas de sua família para a salvação. Eu quero concluir. Lídia era uma comerciante bem-sucedida. Seus negócios iam bem. Era temente a Deus. Ela havia prosperado financeiramente, era respeitada na sociedade, andava sempre bem vestida, tinha amigos influentes. Precisava de mais alguma coisa? Sim, precisava. Lídia precisou. E ela descobriu que nada disso fazia realmente sentido se ela fosse para o inferno. Se quando a sua vida acabasse aqui, ela fosse para o inferno. Nada disso fazia sentido. Sem que esse vazio existencial que ela sentia não fosse preenchido por Deus. E quando ela ouviu Paulo falar sobre Jesus, o Filho de Deus, aquele cujo amor por nós foi maior do que a sua própria vida, Lídia entregou-se por inteira e tornou-se a primeira pessoa na Europa que se tem registro, pelo menos, a aceitar a salvação através de Jesus Cristo. Lídia gostava das cores, ela vendia tecidos coloridos, mas descobriu que em Jesus as cores ganham vida, e a vida passa a ter sentido. Eu quero, amado, lhe oferecer nessa manhã a oportunidade de você também abrir o seu coração e abrir as portas de sua casa, para que o Espírito do Senhor faça a mesma coisa. Se você compreendeu hoje que você precisa do exemplo de Lídia em sua vida, se você compreendeu que não está separando um tempo necessário, exclusivo para Deus,
desculpa, é porque você está muito ocupado com outras coisas subjetivas, superficiais e que não são prioritárias. Se você compreendeu que por mais que tenha feito, tem sido muito pouco para que sua família seja salva, essa mensagem é para você. O exemplo de Lídia é para você. Foi para isso que Deus impediu que Paulo fosse para a Ásia e o enviou para Filipos. Para que uma família de uma mulher se convertesse e fosse batizada. Uma jovem possessa fosse libertada. E a família de um carcereiro fosse salvo e batizado. E ali nasceu uma igreja forte, amada. E Paulo dirige uma de suas cartas a essa igreja, a igreja de Filipenses. Alguma coisa aconteceu depois que Paulo foi embora, que revolucionou aquela cidade. E muitas pessoas se converteram. E ali nasceu a igreja que passa a ser a coroa do ministério de Paulo. Vamos orar? Ficar de pé. Feche seus olhos. Se o marido não está aqui, se sua esposa não está aqui, se seus filhos não estão aqui, se seu neto não está aqui, seus pais não estão aqui, eu quero te dizer que Deus, Ele está em todo lugar. Deus, Ele não reconhece limites de paredes, espaço, tempo. Deus está vendo os 7 bilhões e sei lá, talvez 200 milhões de pessoas que existem no mundo. Ele está vendo todos eles nesse exato momento. O que cada um está fazendo, o que cada um está pensando, o que cada um tem no seu coração. Inclusive seu filho, inclusive seu marido, inclusive sua esposa. Vamos orar por eles. Feche seus olhos. Deus Santo, Deus amado, eu quero, Pai, louvar a Ti por essa manhã abençoada, pelo exemplo dessa mulher que muito nos ensina, apesar de encontrarmos tão pouco sobre ela na Bíblia, mas é o suficiente, Senhor, para nos dar um tapa de luva, é o suficiente para nos fazer corar de vergonha, é o suficiente, Senhor Deus, para nos fazer repensar a nossa vida, o nosso compromisso contigo e com nossa família. É suficiente, Senhor Deus, para nos mostrar que o que temos feito é muito pouco ou nada, para que a nossa família, Senhor Deus, seja salva.